Elisonário, presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a economia brasileira está crescendo acima das previsões do mercado e cresce para todos. Bom, a finalidade aqui desse canal não é falar de política, de esquerda, de direita, não é nada disso. Mas essa é uma declaração do presidente da República. E como esse canal ele trata também de economia, a gente precisa falar sobre esse discurso do presidente. Essa declaração ela foi dada num discurso que foi realizado por videoconferência no evento do aniversário da Caixa Econômica Federal. Mas a realidade do mercado, será que está refletindo essa declaração? Nós vamos ver aqui alguns dados. Então nós estamos aqui no site do IBGE e o primeiro dado que nós vamos verificar é a taxa de desemprego. Então se nós viermos aqui nas séries históricas da taxa de desocupação ou taxa de desemprego, nós vamos ver que aqui nós temos em setembro, outubro e novembro de 2024 essa taxa chegou a 6,2. Se nós observarmos o gráfico, nós podemos perceber que a taxa de desemprego ela vem caindo. Ela bateu recordes aqui, mas aqui ela vem caindo. Se nós descermos um pouquinho aqui, ó, nós vamos ver o rendimento médio. Se nós analisarmos aqui os meses de setembro, outubro e novembro de 2024, o rendimento médio foi de 3.285. E aqui embaixo nós temos outros gráficos que mostram pra gente como que está a questão aí do desemprego no Brasil. Eu vou deixar esse link na descrição. Se você tiver mais curiosidade, você pode vir aqui dar uma navegada que tem muitas informações aqui interessantes. Bom, se nós considerarmos os dados que nós acabamos de ver lá no site do IBGE com essa série histórica da taxa de desemprego, nós podemos perceber que essa taxa caiu, mas isso por si só não garante uma economia em crescimento. Outros fatores têm que ser analisados. Se, por exemplo, nós analisarmos a inflação, vai ficar bem claro e bem fácil de perceber que ela está fora do controle, ou seja, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso poder de compra está cada vez menor à medida que o tempo passa. E para tentar conter essa inflação, o que o Banco Central faz? Ele eleva a taxa de juros. Mas a gente sabe que quando a taxa de juros está alta, o que vai acontecer? Uma desaceleração da economia. Isso acontece porque o crédito fica mais caro. Então, se você vai, por exemplo, financiar uma casa, um carro, ou você vai pegar um empréstimo para quitar as suas dívidas, ou você vai investir em um negócio próprio, fazendo ali um empréstimo para isso, você acaba pagando juros muito mais altos. Então, nós temos aqui uma incoerência entre os números que nós vimos e a fala do presidente. E nós sabemos também que o presidente ele não concorda com essa taxa de juros elevada. Ele mesmo declarou isso numa matéria. Mas, independentemente do presidente gostar ou não, os especialistas estão estimando uma Selic em 15% agora no ano de 2025. E aí, a pergunta que eu te faço é: onde nós vamos parar? Me conta aí nos comentários. E na sua visão, a economia brasileira ela está mesmo em crescimento? O seu poder de compra, ele continua o mesmo? Aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente sobre economia, investimentos e educação financeira. E nós também não podemos esquecer que o fato do Donald Trump ter sido eleito como presidente dos Estados Unidos, isso pode acarretar num impacto muito grande na própria economia brasileira. E sabe em que setor? Se você disse exportações, você acertou, viu? Não é segredo para ninguém que o Trump ele vai tentar aumentar as tarifas pensando na proteção da indústria americana. Isso porque com tarifas mais altas, os produtos brasileiros eles podem se tornar menos competitivos lá no mercado americano. E isso com certeza vai prejudicar a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Um outro ponto importante é a relação entre o dólar e a própria inflação. Uma política fiscal expansionista lá nos Estados Unidos, com corte de impostos e aumento dos gastos, vai tender a fortalecer o dólar. E isso, por sua vez, vai pressionar a inflação aqui no Brasil. Elisonário, se a coisa não anda tão boa, ela pode piorar, viu? Com a desvalorização da nossa moeda, o real em relação ao dólar, tudo fica pior, viu?
tudo fica mais caro, inclusive as importações. E isso faz com que o seu custo de vida, com que o meu custo de vida, ele seja mais elevado, ou seja, fica mais caro viver. E quando nós vemos uma taxa Selic acima dos 11%, fica claro a preocupação do mercado com esse cenário. Mas agora, como que fica nós que gostamos ali de investir todos os meses um dinheirinho? Como que a gente fica nessa situação? A gente escolhe renda fixa, renda variável? Qual a melhor situação? Olha, talvez esse seja um ótimo momento para você parar e levar em consideração um rebalanceamento da sua carteira de investimentos, viu? Não tem como a gente negar que com juros altos a renda fixa fica bem atrativa. Você consegue pegar aí excelentes investimentos em CDBs, por exemplo. Mas com esse momento de incertezas do mercado, diversificar a sua carteira de investimentos vai ser a sua melhor opção. Eu sempre reforço aqui no canal que a economia é feita em ciclos, portanto, não existe um investimento único que vai funcionar como a solução para todos os seus problemas para a sua carteira de investimentos. Seu foco ele deve estar sempre em gerenciar o risco com a diversificação que vai garantir o equilíbrio e a proteção da sua carteira de investimentos. Ou seja, nunca coloque todos os seus ovos no mesmo cesto. E a China, hein, meus amigos? Pois é, a China, que tem aí o mercado brasileiro como a galinha dos ovos de ouro, ela está desacelerando a sua economia. Bom, pelo menos é isso o que alguns especialistas estão dizendo. Um estudo mostrou que o crescimento na China ele deve desacelerar para 4,5% agora em 2025. A China, que é a segunda maior economia do mundo, ela está enfrentando ali algumas tensões comerciais com quem? Com os Estados Unidos. Isso devido às promessas que foram feitas por Donald Trump de tarifas pesadas sobre os produtos chineses. Mas, mesmo com essa projeção de desaceleração em 2025, o PIB chinês ele cresceu cerca de 4,9% em 2024. E você sabe qual que era a meta dos chineses para o ano de 2024? 5%. Isso mesmo. Então nós podemos considerar que eles bateram a meta. Isso porque foram impulsionados, adivinha por quê? Se você disse exportações, você acertou. É, meu amigo e minha amiga lisonária. Se você comprou aí da Shopee, da Shein em 2024, você contribuiu para que eles atingissem a sua meta. E claro, não tem nenhum problema nisso. Mas assim como aqui no Brasil, a eleição do Trump também poderá impactar essa economia chinesa, porque a gente sabe que a tensão comercial que existem entre essas duas potências, elas estão crescendo cada vez mais. O presidente Donald Trump tem prometido tarifas pesadíssimas para os produtos chineses e isso pode ser um motivo dessa previsão de desaceleração. E aqui no Brasil, com a nossa economia patinando, quem paga o pato somos nós. Para você ter uma ideia, o Bradesco está projetando uma alta próxima de 7,2% da inflação para alimentos. Ou seja, com R$500 no mercado, alguns anos atrás, nós enchíamos o carrinho. Mas agora, com os mesmos R$500, a tendência é sair ali do mercado com apenas algumas sacolinhas na mão. Para você ter uma ideia, a inflação terminou 2024 marcando 4,8%. 3,6% a mais do que previam os especialistas do Bradesco. Pois é, fica fácil observar que as coisas não estão indo tão bem quanto nós ouvimos em alguns discursos por aí. Nós precisamos prestar atenção ao momento em que nós vivemos. Não é o momento de sair por aí gastando, comprando casa financiada, comprando veículos financiados, porque os juros estão muito altos e a tendência, como nós vimos aqui, é de subir cada vez mais. Então, se você é um lisonário, né, uma pessoa ali que pode ter enfrentado alguns problemas financeiros aí na vida, ou talvez esteja até enfrentando no momento, mas ainda assim é uma pessoa visionária, você já está com isso em mente. Agora é o momento de aproveitar as oportunidades. Juros altos, nós sabemos que nós temos aí oportunidades de investimentos interessantes na renda fixa, como por exemplo CDB, LCI, LCA. Então, cabe a nós verificarmos essas questões, fazer um rebalanceamento aí da nossa carteira de investimentos e evitar gastos
desnecessários. E aí, me conta qual que é a sua expectativa para 2025 e também para os próximos anos aí da nossa economia brasileira. Chega aqui nos comentários e me dê a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar aí as notificações para você ficar ligado no conteúdo que eu trago aqui semanalmente sobre economia brasileira, sobre investimentos e sobre educação financeira. Grande abraço e até o próximo vídeo.